Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 1 em diante. A palavra de Deus diz assim, o texto que nós lemos da liturgia, né? Mas nós vamos até o verso 17, tá bom? Romanos capítulo 8, verso 1 em diante, diz assim: Agora, portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou ou te libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu vou usar a tradução contemporânea nesses 3 versos seguintes, onde a palavra cogitam e pendor, eu vou traduzir por pensam, tá bom? Porque os que se inclinam para a carne pensam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito pensam das coisas do Espírito. Porque o pensar da carne dá para a morte, mas o pensar do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pensar da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Visto, porém, não estais na carne, vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, visto que, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, portanto, irmãos, somos devedores, não a carne como se constrangidos a viver segundo ela, a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são conduzidos, ou os que estão sendo conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Na verdade, os liberais querem dizer que a morte de Cristo não passa de um exemplo para nós. Nada mais do que isso. Não me parece que seja isso que o texto diga. Há muito mais na morte de Cristo do que um exemplo daquilo que eu e você deveríamos fazer. Eu sei que Pedro fala na sua carta que nós deveríamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que quando foi ultrajado, não revidou com traje, antes se entregava àquele que julga retamente todas as coisas. Ok, mas a gente não pode reduzir aquilo que Jesus Cristo fez unicamente a um mero modelo de coisas que eu e você deveríamos fazer. Há mais na morte de Cristo por eu e por você e pelos filhos de Deus. Aliás, Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, quando ele termina a carta, na verdade, dizendo assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. E a tradução francesa dessa carta muda a ideia de comunhão do Espírito para comunicação do Espírito, onde poderia ser lido 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, demonstrando o que é que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo faz pela vida de cada um de nós, da seguinte forma: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunicação do Espírito Santo sejam com todos vós. A pergunta é se é verdade que eu poderia traduzir 2 Coríntios capítulo 13, verso 13,
sobre a comunicação do Espírito Santo na vida dos seus filhos, a pergunta, o que é exatamente que o Espírito Santo comunica à vida de cada um dos seus filhos? Penso eu que o capítulo 8 de Romanos exatamente traz essa resposta. A primeira resposta a essa pergunta, qual é a comunicação do Espírito Santo, ou o que o Espírito Santo comunica a mim e a você? E a primeira coisa que o Espírito Santo comunica a mim e a você é libertação. Eu e você fomos libertos de 3 coisas. A primeira coisa de que eu e você fomos libertos é da lei. E ele diz no verso 1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito, e é o Espírito Santo, da vida em Cristo Jesus, te libertou do pecado e da morte. Havia uma outra lei sobre o qual todos nós estávamos sujeitos. É uma lei que se tornou maldita a vida de cada um de nós. E na verdade é a primeira vez que aparece a ação ou a palavra Espírito Santo em Romanos. Depois de 8 capítulos falando a respeito de qual é o estado do ser humano, depois de, 7 capítulos falando sobre qual é o estado do ser humano e quem é a pessoa de Jesus Cristo, e o que Jesus Cristo fez em favor da vida de cada uma destas pessoas que se encontra combalida, ele começa a introduzir o assunto do Espírito Santo, que de cara dá para mim e para você termos uma ideia de que nós não podemos dissociar o papel do Espírito Santo da obra de Jesus Cristo. Isso é óbvio para muitos, mas parece que não é muito óbvio para muitos outros. Onde as pessoas querem inicialmente falar da ação do Espírito de Deus, é como se ele tivesse a responsabilidade de trazer sobre a vida daqueles que estão debaixo dos seus efeitos, ou debaixo da sua direção, tremores exclusivamente, tremores cognitivos, falta de percepção da realidade à sua volta, onde houvesse alguma manifestação do Espírito de Deus, única e exclusivamente pela suposta falta de controle da vida das pessoas que estão debaixo da ação do Espírito de Deus momentaneamente. Isso é estranho, porque muitas pessoas querem falar da ação do Espírito Santo de Deus sem sequer citar a obra de Jesus Cristo, sem sequer falar do real estado em que Deus olha para a vida do ser humano, e que, portanto, a lei que exige uma determinada obediência da vida do ser humano, ela não encontra em nenhum tipo do ser humano, além de Jesus Cristo, algum tipo de capacidade para obedecer essa lei, e, portanto, a lei era uma maldição para a vida de cada um de nós. E é óbvio que não existe nenhum tipo de problema na lei, não há nenhum pecado em nós observarmos ou algum defeito na lei, porque ele disse no capítulo anterior, no verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, nós somos carnais vendidos à escravidão do pecado. Então o problema nunca esteve na lei, não há nenhuma dificuldade, e portanto nem no Antigo Testamento as pessoas precisam tirar essa ideia da cabeça, quando foram construídas isso, por uma interpretação absolutamente equivocada, porque nem sequer no Antigo Testamento alguém tinha condições de, pela obediência à lei, conquistar algum tipo de salvação. Por quê? Porque a lei era uma maldição sempre para a vida de todos nós, e a lei exigia a obediência perfeita sempre à vida de todos nós, a ponto de nosso irmão, do nosso Senhor Jesus Cristo, Tiago, dizer assim, que aquele que peca num só ponto da lei, deve todos os pontos da lei. Quem é de nós, na história da salvação, desde Adão, que pode responder a pergunta de Jesus Cristo positivamente, além dele mesmo, de dizer, quem não tem pecado, atire a primeira pedra? Só ele, ninguém mais. Portanto, a lei sempre foi uma maldição à vida de todos nós, desde o Antigo Testamento. Então é uma abominação. É absolutamente estranho a Escritura, as pessoas dizerem que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, e no Novo Testamento são salvos pela graça. A exigência da lei foi a mesma sempre. Se você disser que no Antigo Testamento houve alguém que foi salvo pela obediência à lei, você pode dizer que no Antigo Testamento, além da pessoa de Jesus Cristo quando ele vem, existem pessoas que satisfizeram plenamente aquilo que a lei exigia. E que eu saiba, na história só tem um que satisfez plenamente aquilo que Jesus Cristo existia, e essa pessoa se chama Jesus Cristo e ninguém mais. Portanto, as pessoas sempre foram salvas pela mesma razão, e é isso que o Espírito Santo comunica a mim e a você.
que nós somos libertos da lei. Por que nós somos libertos da lei? Pela segunda libertação. Nós somos libertos de nós mesmos. Verso 3, o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, por causa da carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, entretanto sem pecado. No tocante ao pecado e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Essa era uma das razões para a real necessidade da encarnação de Jesus Cristo. Ou da segunda pessoa da divindade. Precisava que o pecado fosse condenado na carne. Por quê? Porque a enfermidade se encontra na carne. E se, portanto, a enfermidade se encontra na carne, a ressurreição se dará também na carne. É estranho as pessoas imaginarem que estarão no céu por lógica óbvia. Senão não haveria necessidade nenhuma de Deus se encarnar para condenar o pecado na carne. Ele daria um outro tipo de jeito, porque nós então não iríamos para o céu na carne, mas nós somos um só. É a parte material e a parte imaterial. E é preciso que haja redenção das duas partes, tanto da imaterial quanto da material. Então, se Deus condenou na carne o pecado, porque o pecado demonstrava a sua influência na nossa enfermidade na carne, significa que também no céu nós iremos ressuscitar nós mesmos. A conclusão é absolutamente óbvia. E eu fiz questão de traduzir o verso 5 ao verso 7 entre cogitam e carne, e pendor, para demonstrar que nós pensamos muitas coisas. Verso 5 diz: os que se inclinam para a carne pensam, mas os que se inclinam para o espírito pensam. Porque os que pensam na carne vão ter determinado resultado, mas os que pensam no espírito, determinado resultado. Verso 7, porque os que pensam na carne, você já notou que nós estamos pensando muita coisa? Todos nós pensamos. E quando Deus condena na carne o pecado, significa que Ele liberta a gente da gente mesmo. Significa que Ele liberta não só o nosso coração, mas Ele liberta o nosso pensamento. E porque nós estávamos enfermos, nós não tínhamos condição nenhuma de obedecer absolutamente nenhum tipo de exigência da lei. Verso 15, a terceira libertação que Deus promove a vida de cada um de nós, diz respeito a medo, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez com medo, mas receberam um espírito de adoção, baseado no qual clamamos Pai. Então, antes de Deus operar, antes de o Espírito Santo comunicar ao nosso coração que nós fomos libertos da maldição da lei e que nós fomos libertos de nós mesmos, nós éramos pessoas que andavam com medo. Você vai dizer, mas eu conheço muita gente que não é convertida e não anda com medo. Resposta Apocalipse diz que quando Jesus Cristo voltar, as pessoas que são filhas dele irão alegres em direção aonde ele se manifesta. Mas as pessoas que não amam a Jesus Cristo, quando virem visualmente o seu retorno, diz a palavra de Deus que aquelas que puderem entrarão nas cavernas e implodirão, elas nas cavernas e elas dentro das cavernas, porque elas não querem chegar na presença de Jesus Cristo, ao qual todas elas haverão de prestar contas pelo bem ou mal que elas fizeram por intermédio do corpo. Então Deus nos liberta da lei, Deus nos liberta de nós mesmos e, portanto, agora Deus liberta o nosso pensamento, onde a gente passa a andar sem medo.